Olá, boa tarde. Vamos aos principais destaques da Câmara dessa quinta-feira. Uma reunião na CPI mista da JBS aprovou hoje os primeiros requerimentos. Entre eles, requerimentos de convocação dos dois sócios da JBS, Joesley e Wesley Batista. Aprovou também um convite para depoimento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Os deputados da comissão comentaram um pouco, eles se dividem entre quais devem ser as prioridades, o que eles mais esperam dos depoimentos. Por exemplo, alguns apontam aí a prioridade da necessidade de se ouvir o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Há outros deputados também que esperam com ansiedade aí ouvir o procurador da República, Ângelo Goulart, e o ex-procurador Marcelo Miller, os dois suspeitos de colaborar com a JBS. A pauta é prerrogativa do presidente. Agora, eu confesso que gostaria de ouvir entre os primeiros entre os primeiros que virão contribuir com a CPI, eu gostaria de ver o nome do senhor Ângelo Goulart. Esse esquema que envolve o tema das delações nunca foi investigado por ninguém. E isto pode ser algo novo, né, para aperfeiçoar a legislação, para tornar esse instrumento mais eficiente, para evitar a seletividade, para observar essa questão que envolve também os vazamentos, né? Quer dizer, tem uma série de questões que precisam ser aperfeiçoadas. Eu acho que a CPI pode cumprir um bom trabalho nesse sentido. Para mim, que sou subrelator que está investigando os contratos, os financiamentos do BNDES para a JBS, o mais importante hoje foi o do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Se nós queremos fazer uma investigação técnica, é a convocação do Luciano Coutinho que é mais importa. Num segundo momento, ouvir os diretores, os delatores da JBS. E, para mim, a prioridade de ouvir procuradores da República é segundo, terceiro nível de interesse. O que nós precisamos é ter um direcionamento técnico. Nós estamos investigando desvios, má aplicação de bilhões de reais do patrimônio público brasileiro através do BNDES. Eu fui a favor da convocação de um ex-procurador, Marcelo Miller, e do procurador Ângelo, por entender que os dois têm indícios de envolvimentos com crimes. Mas votarei contra qualquer convocação de delegados da Polícia Federal, de procuradores que estão investigando poderosos, para que essa CPI não se torne um palco de vingança. Outro destaque da manhã dessa quinta-feira, um grupo de deputados apresentou hoje um requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito também para investigar o decreto que acabou com a Reserva Nacional do Cobre Associados, a chamada RENCA, essa área do tamanho aí do estado do Espírito Santo, que fica entre o Amapá e o Pará, que abriga uma grande jazida de cobre, 3 unidades de conservação, além de 2 reservas, além de terras, áreas de 2 reservas indígenas. O deputado Júlio Delgado, um dos deputados que assinou aí o pedido de criação dessa CPI mista, são 202 deputados que assinaram o requerimento, mais 28 senadores, ele explicou que o objetivo da CPI mista que eles querem instalar é a revogação desse decreto, que para eles, se essa revogação acontecer, a CPI mista perderia o objeto. Importante lembrar que a gente tem uma fala de lideranças políticas dizendo da possibilidade de revogação do decreto. Se isso acontecer, é ótimo que a gente, com a instalação da CPMI, possamos ter pressionado para revogar o decreto, e aí o nosso objetivo é ver quais foram as condições de publicação desse decreto, e se ele for revogado, perde o sentido. Então a gente espera uma coisa ou outra. Se o decreto não for revogado pelo presidente do Senado que fez essa fala, a gente espera que ele possa, na terça-feira, estar fazendo a leitura da instalação para que a gente possa indicar os membros e verificarmos o que aconteceu na diversidade da publicação desse decreto entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia, da questão de criação e de publicação desse decreto em momentos posteriores à criação de câmaras de comércio Brasil-Canadá, com a coincidência no período da instalação e da publicação do decreto. Então a gente tem muita coisa para poder olhar nesse fato da RENCA, da Reserva Mineral de Cobre Associados, lá na Amazônia, na divisa do Pará com o Amapá.
E o Supremo Tribunal Federal deve concluir hoje a análise do recurso apresentado pelo presidente Michel Temer, que pediu, os advogados do presidente, que pediram que o processo contra ele, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, não seja enviado à Câmara dos Deputados até o término da investigação sobre o acordo de delação premiada dos integrantes, dos sócios da JBS. 8 dos 11 ministros do Supremo já se pronunciaram contra o recurso apresentado pelos advogados do presidente Michel Temer, o que indica, então, que essa denúncia pode chegar à Câmara ainda hoje ou até amanhã, até essa sexta-feira. Deputados comentaram hoje, aqui no Salão Verde, a expectativa da chegada da denúncia na Câmara. A oposição aposta que a denúncia pode ser aceita, ao contrário do que aconteceu com a primeira denúncia apresentada pela PGR contra o presidente Michel Temer. Já deputados da base, deputados governistas, acham que essa discussão não pode interferir na pauta da Câmara dos Deputados. A Casa terá de ter a maturidade de saber separar as duas agendas. A agenda do Legislativo, das votações de projetos que são importantes para o Brasil, que falam da agenda econômica, da agenda da segurança pública. E, por outro lado, a CCJ se debruçará, no primeiro momento, sobre a análise da denúncia e o debate jurídico e político que se tomará em torno dela. Nós temos uma grande esperança de aprovar a autorização do prosseguimento da denúncia no Supremo, aqui na Câmara. Isso porque a base do governo se encontra muito mais fragmentada, há muito mais conflitos dentro da base do governo do que havia na primeira denúncia, e também porque o desgaste daqueles que votaram a favor de Temer, quando ele era menos impopular do que é hoje, já foi enorme. Imagina agora votar contra o prosseguimento da denúncia. O número de deputados a favor do prosseguimento da denúncia certamente vai aumentar nessa segunda votação. São os destaques, então, dessa quinta-feira aqui na Câmara dos Deputados. Para você, uma boa tarde.